Graça e paz, meu povo. Eu sou a pastora Cida Nascimento. Estou aqui com mais uma edição do Mesa Cast com o evangelista Tiago Bartos. Tiago, seja bem-vindo. É nós de novo, para aquela conversa quase nada polêmica, sempre muito tranquila, mas estamos firmes e fortes e vai ser com certeza uma conversa incrível. Então vamos conversar. O tema de hoje é religião e religiosidade. O termo religião vem do grego religare, né? Sim. Voltar a ligar. E a religiosidade é a prática ligada a uma instituição. Você, como um bom evangelista, tem percorrido mesas, altares e auditórios, Certo. falando sobre reino, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a prática do evangelho. E eu queria que você trouxesse aqui para nós e para quem está nos assistindo hoje, qual a sua visão, qual a sua opinião acerca de alguns pontos que eu vou explanar. Combinado? Tamo junto. Beleza. 99 não é 100%. Fala comigo sobre a diferença entre alguém que é obediente e está disposto a novos ciclos e alguém que é religioso em relação a essa afirmação. 99 não é 100%. Deus deu uma palavra e a pessoa diz: Ah, mas se eu fizer tudo que foi dito, eu vou ser religioso? Ou não, se eu fizer tudo que foi dito, eu vou ser obediente. Essa questão de religiosidade, como você disse, né? A religiosidade é algo criado por nós, né? A religiosidade é algo criado pelo homem. Se você pegar no grego de novo a religião, o recomeçar, o recomeço, enfim, e a religiosidade é algo que foi criado dentro da instituição, né? Para proibir algumas práticas das quais os líderes consideram ofensivas à cultura daquela denominação, ou eles alegam a Bíblia ou alguma coisa assim. Então a religiosidade excessiva, eu digo que ela é um câncer dentro das instituições, né? É, eu acho que a religiosidade que foi criada por homens, ela te, ela te machuca demais a ponto de te afastar da casa do Pai. Só que, com a famosa hipergraça de agora, estão atribuindo alguns deveres que nós temos à obediência à religiosidade. Para quê? Para se defender de transformação, para se defender de atos que ferem o verdadeiro evangelho. Então, olha que loucura. Algo que foi criado pelo homem lá atrás para validar conceitos individualizados de denominações, né? A gente tem muita história das igrejas mais antigas, vamos chamar assim, né? Aqui sem citá-las, mas que a gente sabe, tal igreja isso era pecado, tal igreja só poderia ir com essa roupa, tal igreja você não pode cortar o cabelo, tal igreja não pode tatuagem, tal igreja... Por quê? Isso era uma cultura daquela denominação que buscava em, às vezes, textos isolados bíblicos, em contextos completamente diferentes, tipo as cartas de Paulo para Coríntios, não sei o que, trazia para o nosso tempo. Então, a gente precisa entender o contexto. Traziam essa religiosidade como uma forma de proteção ministerial para um conceito criado pelo homem para aquele ministério. Isso não é Bíblia. Só que isso foi tão traumático e foi tão excessivo, né? A gente escuta inúmeras histórias e eu vivenciei quando eu me converti há 18 anos atrás, em algumas denominações mais conhecidas e grandes, algumas práticas de exposição, de humilhação, de como é que eles chamavam, de repreensão pública, que criou na religiosidade um demônio. Aí os pregadores da hipergraça vêm, pegam isso de bandeja dada por Satanás e aplicam para fazer a graça ser a solução de tudo.
E tudo aquilo que te traz uma responsabilidade maior, tudo aquilo que te confronta, tudo aquilo que diz assim, ei, nem tudo que pode você deve e tal, isso é religiosidade. Nossa, essa igreja é muito religiosa. Não, gente, não vamos misturar as coisas. Nós vamos pegar alguns erros do passado e trazer para uma normalidade do presente. Então, a hipergraça, ela se apegou a esse excesso de religiosidade para crescer. Por quê? Tudo ela joga para religiosidade. Se eu digo para você, não, Cida, isso não pode. Nossa, que retrógrado, que é religioso demais, religiosidade. Não, porque nada negocia princípio. Nós Nada já negocia. vivemos uma experiência, nós dois, como essa, de uma foto de perfil. Não tinha nada demais na foto, mas você me chamou amiga, não tá legal. Nem tudo que eu posso eu devo, sim, E aí exatamente. eu falei, tá bom, troquei a foto, Sim. lembra? É porque era uma imagem que não você entendeu? Então, assim, não é religiosidade. É algo que eu digo, cara, não tem, o que eu vou agregar? Eu sempre digo uma coisa. Eu tenho muitas discussões com alguns amigos meus sobre ritmos de música, sobre ir num show do mundo, sobre várias coisas. Então, eu sou um cara meio conservador nesse sentido. Mas não religioso. Eu não digo que você vai pro inferno porque você vai num show de pagode. Você não vai pro inferno porque você escutou um sertanejo. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Só que eu digo o seguinte, o que isso vai agregar? O que isso vai honrar aquilo que verdadeiramente você acredita? Você vai fazer algo que não vai agregar nada e a verdade é a seguinte, nem tudo que eu posso eu devo. Vou dar um exemplo. Eu gosto de tomar um vinho. Nossa, escandalizei. Eu gosto de tomar um vinho. Não tomo. Raramente eu tomo um vinho. De verdade. Eu não tomo. Quando eu tomo um vinho é na minha casa, com a minha esposa. Amor, pô, dá vontade de tomar uma tacinha de vinho. Vamos tomar uma tacinha junto e tal. Minha esposa nem gosta. Eu compro aquelas garrafas menores, eu tomo um vinho com minha esposa. Antigamente eu tomava mais, hoje eu entendo que é desnecessário e não tomo. Mas eu adoro. Eu amo e eu não vou pro inferno por causa disso. Mas não vou entrar nesse mérito agora disso. Só que eu entendi que quando você se torna a imagem e semelhança de Cristo e você se submete a ser uma figura pública do Evangelho, uma decisão que eu tomei, então eu tomei uma decisão de pregar o Evangelho para as pessoas, de expor um Evangelho que eu vivo, um Evangelho que eu acredito, um corpo que eu pertenço. Então eu me tornei alguém hoje, obviamente, não estou dizendo que eu sou conhecido, mas a gente acaba... o meio eletrônico, a internet acaba fazendo a gente ser reconhecido em muitos lugares das pessoas que gostam do conteúdo que a gente cria, do que a gente faz. E inúmeros restaurantes em São Paulo, que as pessoas, eu te acompanho, gosto de você. E isso é muito legal, é prazeroso. Não adianta dizer que, não, é tudo para Jesus, você não pode... Cara, é legal as pessoas reconhecerem o que você está fazendo. Eu sempre digo, eu não quero que a pessoa goste de mim, mas goste daquilo que eu ofereço, aquilo que eu carrego. É isso que transforma ela, não é o Thiago. Então, se eu estou num restaurante, Cida, teria algum problema eu abrir uma garrafa de vinho e tomar com a minha esposa, eu e minha esposa? Não, é óbvio que não. Pode? Pode. Pode sim. Você está com a sua esposa, tome uma taça ou duas. Cada um conhece o que é alcoolismo para você. Então, beleza, toma isso daí. Mas, eu devo. Vamos fazer uma analogia. Peraí, o Thiago é uma pessoa que se propôs a ser público do Evangelho, que prega o Evangelho, que trata alcoólatras, que trata pessoas, conversa com pessoas que a família foi destruída por causa que tinha um pai, um irmão alcoólatra. O Thiago é o cara que prega um evangelho de responsabilidade. O Thiago... Aí eu estou num restaurante onde as pessoas estão e eu não vou ter a possibilidade de explicar para elas alguma ação que eu estou tendo. Então, pode ser que alguém lá que veja, aquele lá é o pastor da internet e tal, e que prega e tal, tá bebendo. Então, eu acho que o evangelho não escandaliza, não me dá o direito de escandalizar. Então, beber o vinho está errado? Não, pode. Mas existem lugares que eu não devo bebê-lo. Então, eu acho que isso fica muito claro para as pessoas. Então, a religiosidade diria, não pode beber vinho, é pecado beber vinho. Eu não vou entrar aqui no mérito bíblico disso, mas existem muitas denominações que não pode se beber. Ou... pior, que no púlpito diz que não pode, mas no secreto o nego está enchendo o caneco. Então, por isso que eu digo, a igreja ela é formada de pessoas falhas, pecadoras e cometem erros. Isso não serve só para as ovelhas, mas serve para os pastores, os líderes, etc. Então, se aquilo que foi falado de púlpito, de alguma forma, não
Não concordou? Vai na palavra. Busca na Bíblia. Vai ter o seu entendimento. Por isso que é muito importante o discipulado, o estudo. Para que você tenha a sua opinião formada. Nem sempre do 100% que você escuta de púlpito você vai levar para a sua vida. Se você levar 30%, 40%, está maravilhoso. Descarta os outros 60%. Então, nem tudo que Que eu não possa... deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, a gente tem que se adaptar, porque senão, Cida, a gente pira. É, A gente pira a ponto da gente questionar o que a gente está pregando. sim. Então, eu aprendi isso e eu vou para uma pregação com o coração muito aberto para comer daquilo que é saudável e descartar aquilo que não me faz bem. E tá tudo bem, não julgo o cara. E bola para frente. É muito difícil escutar algumas pessoas hoje. Porque cada vez que você tem mais intimidade com Deus, você tem mais conhecimento bíblico, você começa a ficar mais rigoroso. Faz parte do show, né? Você estuda, o cara fala uma besteira e tu fala, cara... Ou o cara pega um versículo e quer aplicar numa situação que não tem nada a ver com o contexto do versículo. Você fica mais seletivo, né? E aí, para você não pecar em julgar, eu evito de escutar algumas coisas. E tá tudo bem, assim como tem gente que pode dizer, não vou escutar aquele menino lá, tá doido e tal. Tá tudo bem, gente. Cada porção é individualizada. Então tá tudo bem se a porção que eu carrego não te agrega, você não precisa me escutar. E tá tudo certo. Então, é isso que eu digo, entendeu? Então a religiosidade, infelizmente, aplicada lá atrás, ela está trazendo muitos problemas hoje. Então esse equilíbrio que a graça está desequilibrando, de trazer tudo para a religiosidade apenas para dar afago e validação em coisas que contrariam a Bíblia ou até mesmo não agradam o coração de Deus, é muito perigoso, muito perigoso. Pegando o gancho dessa sua fala, hoje nós chamamos de hipergraça, mas há alguns anos atrás, alguns séculos, né, atrás, um evangelista chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre a graça barata, né? E essa graça barata, ela valida tudo em nome da propagação do evangelho. Tudo pode ser feito, qualquer mecanismo pode ser usado. E pensando hoje nas redes sociais, né, porque hoje nós estamos vivendo numa era tecnológica, então tudo funciona nas redes sociais. A minha pergunta é, os números vêm acima de tudo? Vale qualquer coisa pelos likes, pelos seguidores, pelas visualizações? Então, para mim não. Respondendo individual. Só que a gente pode olhar para a internet e a internet responde ao contrário. Né? Hoje nós temos pessoas que carregam coisas poderosas. Poderosas. Sejam pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pessoas muito grandes na internet. Né? Formadores de opinião verdadeiramente. Que, infelizmente, negociaram o verdadeiro propósito e princípio apenas por adquirir, por ter, por conquistar, por ter números, patrimônio, dinheiro. Inverteram a ordem de importância das coisas, né? A ponto de transformar o evangelho em verdadeiramente um negócio. Eu não tenho problema nenhum das pessoas ganharem dinheiro com o evangelho. Muito pelo contrário. Você ser rico, eu falei já em alguns podcasts, que você ter dinheiro, isso é um dom de Deus para você, né? Só que você não pode inverter o valor das coisas, né? Inverter o seu propósito, fazer somente por aquilo. E, infelizmente, hoje, os números, isso seja números de seguidores, de likes, eu estou esquecido na internet, preciso criar uma polêmica. A gente está no meio de pessoas, não só do mundo evangélico, né? Mas pessoas que estão fora desse meio evangélico, mas que são famosos nos seus determinados ramos, né? Influenciadores, que às vezes dá uma desaparecidinha, do nada vem com uma coisa bombástica. E até uma coisa ruim para a imagem, mas é aquilo que quer. Ele quer estar nos assuntos mais falados do não sei o quê. Quer que o vídeo viralize. Então, o propósito, né? Eu não sou contra as pessoas buscar viralizar conteúdo. Eu sou um cara que eu faço conteúdo e quando ele viraliza é maravilhoso, porque eu atinjo mais gente. Só que o meu propósito é atingir a maior quantidade de pessoas com aquilo que eu carrego. Eu quero transformar aquelas pessoas de alguma forma. Não para eu apenas crescer em números ou financeiramente. Então, por isso que o coração, a intenção... Aqui eu vou fazer uma analogia, nada a ver, mas tudo a ver. A gente lê na Bíblia que Balaão foi o maior falso profeta.
Ele era visto como um falso profeta. E ele nunca errou uma profecia. Isso me deixou maluco quando eu li isso. O homem nunca errou. Ele abria a boca, o bagulho acontecia. Eu falei, mas como é que esse povo diz que o homem era falso profeta? Porque eu condiciono um falso profeta a errar uma profecia. A Cida diz para mim que você vai sair aqui, ali embaixo, vai ter um elefante ali embaixo. Chegou ali, não tem um elefante, falsa profeta, não tem elefante nenhum. Ok? E todo mundo já pensou dessa forma. Só que quando eu fui ler que a visão do falso profeta, fui estudar sobre isso, não tem a ver com acertar ou errar uma profecia, mas sim para a intenção do coração da profecia liberada, eu entendo que os acertos de Balaão estavam culminando para um bem individual próprio dele. Então ele profetizava para bem próprio. Ele ensinou as mulheres a corromper os homens de Israel. Ele profetizava por dinheiro, ele profetizava por vantagens políticas e financeiras. Então, se você vai pegar a história de Balaão, você entende que o falso profeta não é errar. Porque dom é irrevogável. Você nunca vai deixar de ser profeta. Agora, para que você vai usar o dom de profecia? Aí o teu coração vai dizer. Você entende que a gente conhece pessoas que multidões aceitam a Jesus. Multidões são iniciadas no Evangelho. Multidões conhecem a Cristo. Multidões se movem. E essas pessoas podem chegar lá em cima na hora. Como é teu nome? Cida. Eu tinha tantos milhões de seguidores. Eu fazia isso, fazia aquilo. Não, mas teu nome não Cida. Mas tem outro nome? Ah, Maria Aparecida. Não, mas também não tá. Não, mas como não? Eu era famosa. Eu tinha milhões de seguidores. Eu fazia eventos. Eu enchia estádios. Eu gravava. Milhões de pessoas, foram tantos milhões aceitando a Jesus. Mano, não precisa. Não, tá aqui não o teu nome, irmã. Porque não tem a ver com o que você faz. Sim, como você faz. Já falamos sobre isso. Qual que é a intenção do seu coração em fazer aquilo? Qual que é o propósito? Nós estamos gravando esse podcast aqui, para viralizar no YouTube e ganhar dinheiro? Ou a gente está falando sobre temas polêmicos para tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas que estão encantadas por uma hipergraça que não é verdadeira e real? Uma fantasia criada para validar corações machucados por um excesso de religiosidade. Então, qual que é a intenção do nosso coração em estar uma tarde toda aqui fazendo isso? A gente pode até viralizar. A gente pode até ganhar dinheiro. E o que tem de errado nisso? Só que qual que é a intenção do nosso coração? Você entende que não tem a ver pelo que você faz. Eu conheço gente que faz coisas incríveis, que você olha na internet e fala, caraca, fenômeno. Fenômeno. Pessoas influenciadores, né, vamos chamar assim de uma forma geral, sejam cristãos ou não, ou coaches, que são fenômenos em números, em patrimônio, tão milionários, com carrões, enfim. Mas, e aí? O propósito se perdeu, né? Isso aqui tem um prazo pré-determinado para acabar. Isso aqui que eu digo é a vida. Seja 60, seja 70, seja 80, seja 40. Podemos sair daqui, acontecer alguma coisa e a gente ir para a glória ou não. O que eu quero dizer? As pessoas estão gastando muito tempo, dando muita importância para aquilo que a gente vive aqui. E estão esquecendo da eternidade. Estão esquecendo que eternidade não tem prazo para acabar. Verdade. A vida é... Quando a tua avó falava, a vida é passageira, é porque a vida é passageira, ela tem um início, um meio e um fim. Seja curto ou seja longo, ela vai acabar. E você não vai carregar aquilo que você está vivendo aqui. Você não vai carregar os carrões que você tem, o avião que você tem, os números que você tem, os seguidores que você tem, a conta bancária, você não vai levar. Você não vai ser reconhecido pelo que você fez, mas sim como você fez e o propósito que estava no seu coração. E por esse seu perfil conservador, você já foi chamado de religioso? Já, só até hoje, né? Pelos amigos mesmo, até os amigos crentes, gente. Os amigos me debulham, falam que eu sou exagerado, que não é bem assim, e tentam buscar na Bíblia me confrontar com orientações diferentes. Então, assim, eu respeito, só que nada que faça eu negociar ou mudar os meus princípios vai me convencer. E as nossas perguntinhas já começaram a chegar. Vamos lá. Leia. Meu pastor fala algumas coisas que não concordo biblicamente, mas ele é amoroso e cuida bem da minha família. Quando devo saber se é para sair ou não da igreja? Vixe, toda família tem defeito. Seu pastor é falho, como eu, como a Cida, como todo mundo. Então, eu acho que você devia fazer um gabinete, que a gente chama na igreja evangélica,
Com ele, ao contrário. Dizendo aquilo que está te fazendo bem e aquilo que não está te fazendo mal. Eu acho que você deve lutar sempre por uma família. Eu acho que você não deve abandonar a casa de Deus ou a família que você pertence, porque algumas coisas que o pastor está pregando não condiz. Óbvio, desde que essas coisas não negociem os seus princípios. Se ele prega algo que você não concorda, faz você negociar os princípios que você tem, é hora de você dar uma parada e rever. Então, busque primeiro uma conversa, busque entender, às vezes é um entendimento seu que está... Ele é um líder, você precisa respeitar a liderança da igreja, respeitar aquilo que ele carrega, mas se você não consegue mais, eu não vou dizer acreditar, mas se você não consegue mais reconhecer aquilo para você como algo benéfico que ele está carregando, com todo amor e carinho, você peça uma carta de dispensa do ministério e mude em busca de um novo ministério, daquilo que vem em encontro ao que você verdadeiramente acredita e principalmente aos seus princípios. Mas antes disso, converse, tenta entender, lute pela sua casa. Mas se aquilo em determinado momento está confrontando os seus princípios, eu não vejo problema nenhum a mudança de igreja, desde que responsável, pela porta da frente, com muito amor, tentando resgatar, tentando de todas as formas permanecer. Se nada der certo, obviamente, você tem o direito de buscar uma nova família. Tem uma outra pergunta, geralmente nós abrimos para uma, mas a segunda também é muito boa e eu vou fazer a segunda. O líder da minha igreja critica todas as outras denominações. Fala que a nossa é a única verdadeira, porém discordo disso. E sou muito abençoada por pregações de outras igrejas. Tenho vontade de sair, mas tenho medo de errar. O que eu faço? Vaza dessa igreja. Se o seu pastor faz isso, some. Ele não é o pastor, ele é o próprio encardido, encarnado. Some. Ele já está errado aí. Ninguém é o único perfeito que andou pela essa terra, meu amigo, não foi o teu pastor. Então, vaza. Vaza da igreja. Vaza perto desse homem. Vaza, ele não é teu dono. Ele não, é, não. Sai da igreja. Busca uma nova igreja. Alguém que esteja coerente. Alguém que seja falho como todos, mas que pelo menos seja humilde a ponto de reconhecer que a igreja dele também não é perfeita. Que a doutrina que ele tenta pregar vai ter falhas e vai ter entendimentos. Então, se ele está criticando todos os outros, vaza, some, sai dessa igreja, em nome de Jesus. Tiago sempre tranquilo, amoroso. Não, mas o sangue de Jesus, né, irmã? Com as respostas. Isso não é pastor, não. Você não é crente, não, como diz o André. Olha só, os princípios do evangelho são fé, arrependimento, batismo e receber o dom do Espírito Santo de Deus, ok? Uhum. Nessa hipergraça tem sido propagado que Jesus nos aceita do jeito que nós somos, que ele nos dá a liberdade de escolher, inclusive, quem nós desejamos ser. E aí, a minha pergunta para você é: menino é menino e menina é menina? Ou isso é uma escolha? O sangue de Jesus tem poder, gente. Não, é sério, eu não consigo tratar isso como evangélico. Ai, Jesus é amor, Jesus é aceitação. E de novo eu vou voltar. Cara, eu assisti recentemente a Tammy Gretchen. Ela foi acho que foi o Pablo Marçal que questionou ela. Foi. A Tammy, como todos sabem, né? Ela se vê hoje como homem, se não me engano. É o Tammy hoje. É o Tammy, não é a Tammy, né? Então, ela nasceu mulher, mas ela se entendeu homem, né? Ela é evangélica, né? Ela falou que ela é evangélica. E o Pablo Marçal perguntou para ela se ela teria algum problema de voltar atrás na decisão dela, da escolha que ela fez de se ver como o Tammy, não mais a Tammy. E a resposta dela, assim, ó, eu não tenho como validar a escolha da Tammy, nós a amamos, nós receberíamos, nós temos muitos amigos em comum, eu e você com ela, né? Mas eu sempre digo assim, né? Tá, mas o que eu acredito está na Bíblia, é pecado. Mas isso não quer dizer que eu não vou amar, que eu não vou cuidar, que eu não vou... Não.
né? O Cláudio Duarte teve uma cena com a Tami, que é uma das cenas mais emocionantes que eu vi na minha vida, sobre evangelho verdadeiro e genuíno, né? É o que eu penso. Mas ela responde que ela não teria problema nenhum em reconhecer o erro e voltar para trás, se Deus falasse isso para ela. Claro que daí tem essa parte se Deus falasse isso para ela, mas você entende que o coração dela está inclinado a algo e ela foi muito sincera, ela não estava se fazendo, muito pelo contrário. Se ela quisesse lacrar, ela falava, por que voltar atrás? Está dizendo que é um erro? Não, ela disse, eu não teria problema nenhum, Marçal. Se Deus falasse comigo que eu estou errada e que não é isso que Ele quer para mim, eu imediatamente voltaria atrás. Cara, eu vou dizer, aquilo é uma lição do evangelho. Eu não estou dizendo que ela faria de verdade, mas eu quero pegar a fala dela. Vamos desconstruir a pessoa e trazer a fala. Esse é o evangelho. Você entende? Ela tomou uma decisão que, no nosso entendimento, está errado. Está errado. Ela é uma moça, né? E você é uma moça, eu sou um moço, né? Família. Qual que é o primeiro projeto de Deus? Por que Deus não fez outro Adão? Ele fez Adão e Eva. Vamos estudar, gente. Por quê? Você entende? Adão não pediu Eva. Em nenhum momento. Como diz o Cláudio. Adão estava de boa, dando nome aos animais. Via um passarinho, passarinho. Via um elefante, elefante. Elefante não tem cara de elefante? Passarinho. Então ele estava acertando tudo. Dormiu, coitadinho, acordou, estava Eva. Acabou a paz na vida dele. O Cláudio fala. É muito engraçado. E brincadeiras à parte, é verdade. Ele não estava... Em nenhum momento ele, Deus, manda alguém. Então Deus decidiu por quê? Porque o projeto inicial e principal de Deus é a família. Então, respeito os homossexuais, respeito a decisão do ser humano, respeito, valido não. Né? Eu não tenho como dizer que está tudo bem, que a graça aceita você o que você quer. Isso não é evangelho. Desculpa. Se você se colocar acima da vontade das escrituras, não tem como isso ser evangelho. Ah, porque eu me vejo como mulher. Irmão, você pode até se ver como um macaco, sobre um passarinho, se você quiser. Mas Deus te fez um homem. Então, e Deus te fez uma mulher. Então, eu respeito, eu amo, mas, Thiago, biblicamente, é pecado. Biblicamente, você tem que se arrepender, você tem que se transformar. A graça te alcançou, glórias a Jesus. Falaram de Jesus para a pessoa, amém, é imerecido, Você chegou do jeito que você está, você chegou sendo o que você quer ser. Cristo te recebeu sendo o que você quer ser. Homem ou mulher, o que você decidiu. Só que a partir de agora, Ele não aceita que você permanece. Se estão pregando para você que você é o que você quer ser, que você vai ser homem ou você vai ser mulher, contrariando o que Deus te fez, isso não é evangelho. E esse é o meu entendimento. Respeito quem pensa contrário. Amo, eu tenho amigos homossexuais, né? Tenho pessoas, né, de convívio muito próximo de homossexuais que eu respeito, que eu amo, que muitas vezes eu estou junto, mas que eu não deixo de falar do evangelho, que eu não deixo de pregar o evangelho. E se me pergunta, eu no amor digo, tu tá errado e no meu entendimento você vai para o inferno, se você não se arrepender, se você não se transformar. Então, isso é amor. O amor não é só eu aceitar o que você é. O amor é eu me preocupar depois do fim com você. O amor é eu dizer para você, irmão, ok, respeita a sua decisão, só que é o seguinte, cara, isso aqui vai acabar, mano. A Bíblia fala sobre você vencer os pecados, você vencer o seu eu, o seu querer, o que você quer, o que a carne deseja. Entendo que você tem atração por homem, entendo, irmão, tá tudo bem. Só que é o seguinte, isso é passageiro, vamos lutar contra isso. Eu entendo que o homossexual, quando ele, como a Gretchen ali falou, se eu precisar voltar, eu volto. Eu não acho que ela vai deixar de ser ou gostar do que talvez ela goste pela carne, mas ela vai ter uma luta diária numa decisão que ela tomou para agradar o coração de Deus. Você entende? Então, eu creio que o homossexual, ele é um ser humano que erra como nós, que toma decisões como nós. Eu não consigo dizer que o amor é somente eu aceitar o que ele quer. O amor não é somente eu bater no ombro. Não, cara, você tem que ser o que você quer. Eu acho que o amor é eu abraçar, trazer para perto e dizer, cara, eu amo você, mano, e tal. Só que é o seguinte, cara, vamos lutar isso junto, vamos tentar se transformar, vamos tentar se arrepender, vamos seguir os princípios da Bíblia, vamos pensar no depois do fim, vamos pensar no eternidade. Isso aqui vai acabar com 60, 70, 80, 100 anos, 200, vai acabar. E eternidade é o eterno.
Aonde você quer passar a eternidade? Será que não vale a pena lutar contra um desejo da carne momentâneo, um achismo ou um querer de achar que você é algo que não é o que Deus te criou? Por um período curto perto da eternidade? Então, eu acho que isso é amor. É a preocupação do além do fim. Então, eu amo todas as pessoas, independente da sua religião, independente da sua opção sexual, independente de como ela se vê. Né? Hoje tem os mais, eu não sei nem dizer as nomenclaturas. E eu amo todos eles. E estou disposto, inclusive, a andar junto, desde que as pessoas, de alguma forma, queiram ser transformadas. O nosso evangelho de amor, o nosso evangelho de transformação, ele está disponível para todo mundo. Para você que começou a nos assistir agora, vale a pena voltar um pouquinho o vídeo para entender todo o contexto. Mas a nossa fala aqui hoje não é sobre gênero. Pelo contrário, Não. nós estamos tratando sobre religião e religiosidade. E o que o Tiago traz aqui para nós hoje é muito pertinente, porque a religião ela visa nos religar ao Senhor, né? É a tradução da religião. Isso, o pecado nos afastou, quebrou o elo, o que nos aproximava de Deus. E a religiosidade, ela acaba, como você mesmo disse aqui no início, nos ferindo, nos afastando. A religiosidade vai pegar fé. um homossexual e decretar a morte dele. Entendeu? A religiosidade aplicada por algumas denominações, ela verdadeiramente já mata o cara. Ela não aceita o cara de jeito nenhum, não tá no inferno e Satanás. E deu. A religião é o recomeço, é a oportunidade, é a porta da igreja aberta para receber todo tipo de gente. E dá a oportunidade no evangelho verdadeiro que está escrito na Bíblia, com um pouco de graça, com um pouco de misericórdia, com ensinamento e amor acima de tudo, é a oportunidade dessa pessoa se transformar. Se o evangelho não te transforma todos os dias, ele não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo te transforma. Ele não só afaga o seu querer, a sua alma, o seu coração. Ele traz uma paz que excede todo entendimento. Só que a paz que excede todo entendimento, ela não te impossibilita de transformação. Então, a verdadeira religião é aquela que vai abrir as portas da igreja, vai receber qualquer tipo de decisão que você tenha na rua, ele vai te aceitar aqui dentro. Só que aqui dentro ele vai tentar e vai te apresentar os caminhos e as curas e as transformações necessárias para você viver de acordo com aquilo que a gente crê, que a gente prega, que a gente vive, que está nas Escrituras, pensando no depois do fim. Mas eu digo, amor real e verdadeiro é aquele que a gente se preocupa com o depois do fim. E para depois do fim, eu tenho uma pergunta que hoje é muito importante. Se Deus me chamou, eu preciso ser liderado por alguém? Eu preciso ser pastoreado? Não existe chamado e propósito sem pastoreio. Se você não tem uma liderança espiritual, desculpa, você não tem ministério. Não é religiosidade? Não, são coisas muito distintas. Aí, vamos aí. Maravilhosa pergunta, porque é o seguinte, o problema é que tem pastores que acham que pastorear é ser dono de alguém. A escravidão já acabou lá com a nossa amiga Isabel. Não tem mais escravo, não, irmão. O pastor não manda na sua vida. Ok? Religiosidade são os pastores que querem dizer o que você faz e o que você não faz. A ponto de dizer que você não pode ir em tal igreja ou tal igreja. Então, isso é religiosidade. Agora, você ter um pastor, um líder espiritual, um intercessor sobre a sua vida, aquele cara que você senta e fala assim, poxa, o que eu devo fazer? Estava pensando, estava orando, estava pedindo. Ter alguém que te impulsiona, alguém que te protege. Então, isso é ser pastoreado. Eu não acredito em ministério real e verdadeiro de Jesus Cristo sem um pastoreio. Perfeito. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que seguem regras, aqueles que seguem o protocolo. Que protocolo é esse? O que está escrito, o que o próprio Cristo seguiu, o manual, eles recebem o direito de se tornarem filhos de Deus.
Tiago, para a gente encerrar esse momento, eu queria que você deixasse para os que estão chegando agora um conselho em relação a como lidar com a religiosidade sem deixar de lado a religião. Como combater ou resistir ao sistema religioso sem ignorar, sem destratar, sem tratar com desprezo aquilo que nos liga de volta ao Senhor. Fala com esse povo para mim. Esse é um assunto muito complicado de dar qualquer tipo de orientação nisso, porque isso é um discernimento que você vai ter em Deus, né? Então, se a igreja que você iniciou e você tá fazendo parte dessa família, ela ultrapassa alguns limites de coerência e os seus princípios, você tem total direito, inicialmente, de entender o porquê daquilo. E se aquilo não faz sentido para você, é melhor que você se mova do corpo que você está pertencendo nesse momento, da denominação, para que não aconteça isso que você falou, para que não haja uma briga, para que não haja... que você não peque com o pecado dos outros, a gente sempre fala isso. Então, a religiosidade, ela é agressiva, a religiosidade, ela é limitante. A religiosidade é algo criada por líderes para trazer as suas ovelhas em um cabresto aonde elas não enxerguem fora daquele casulo que elas vivem. Então, proibições são limites dados para que ovelhas não enxerguem fora daquele curral que elas estão. É só isso. Então, se a sua cabecinha já está para fora, você está enxergando coisa diferente, talvez aquele pastor está se achando seu dono e ele não quer que você verdadeiramente crie uma dependência própria. Por isso, peça entendimento ao Senhor e com muito respeito e muito amor, se necessário for, está combatendo os seus princípios. Você mude de igreja, busque uma nova igreja onde o evangelho verdadeiro seja pregado e que não existe a religiosidade, mas sim uma religião aplicada aos princípios da Bíblia. Tiago, obrigada. Foi um tempo poderoso e eu sei que muita gente foi pelo menos provocada hoje a buscar discernimento, entendimento, conhecimento, para entender na prática a diferença entre a religião e a religiosidade. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque apesar de tanta resistência, tantos comentários, né, tratando o seu modo conservador como religioso, você tem se mantido firme na bússola que é a palavra de Deus. E isso é precioso, que o Senhor te abençoe. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada, Deus te abençoe. E fica com a gente, porque logo, logo nós teremos aí tantos outros assuntos polêmicos para tratar no MesaCast com o Tiago Bartz.